Glória a Deus. São 22 horas, dia 15 de agosto de 2020. Chegamos no momento do nosso encontro diário de palavra e oração. Quero começar no livro de Êxodo, que fala sobre as pragas que foram enviadas por Deus através de Moisés, de Arão, para que o povo fosse liberto. Nós sabemos que o povo estava escravizado por 400 anos, eles clamam a Deus e o Senhor aparece na sarça, o anjo de Deus apareceu ali e disse para Moisés que ele seria o enviado na presença de Faraó para libertar o povo. E quando ele pergunta o que ele diria, Deus fala para Moisés: você diz que o grande eu sou te enviou. E ele argumenta com Deus que ele não sabe falar, ele fica a princípio como querendo colocar desculpas para não ir. E Deus fala para ele: olha, pega o seu cajado e atira ao chão. Quando ele atira o cajado no chão, aquele cajado se transforma em serpente, ele fica assustado e Deus diz: calma, pegue pela cauda. E ele vai, pega aquela serpente pela cauda e novamente se transforma num cajado. E Deus diz: eu estou contigo. Você vai ter a oportunidade de presenciar o meu poder, os sinais. Aí Moisés vai até Faraó, diz para ele libertar o povo. Faraó diz que não, e Deus envia a primeira praga, que é transformar a água em sangue. E aí ele também endurece o coração, diz que não faz acordo. E aí a segunda praga são as rãs que são enviadas. E no livro de Êxodo, capítulo 8, verso 1, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz assim: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirvam. Mas se recusares a deixá-los ir, ferirei com rãs todos os teus termos. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à sua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, sobre a casa dos teus servos e sobre todo o teu povo, aos teus fornos e às amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre lagoas, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão fez como o Senhor disse, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram toda a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Segunda praga. Você imagine uma cidade toda invadida pelas rãs, na cozinha, no forno, na cama de Faraó, e em todos os lugares aquele sem número de rãs. E ele, o Faraó, que tinha os seus magos, para não ficarem por baixo, eles fazem a mesma coisa, como nós lemos aí no verso 7. O que chama atenção é que o inimigo, ele sabe fazer o mal. Ele consegue fazer o mal, mas ele não consegue fazer o bem. Ele é um enganador. E todas as vezes que pessoas fazem aliança com aqueles falsos deuses, com entidades, elas aparentemente mostram que fazem o bem, fazem sinais e prodígios, mas acaba sendo coisas para o mal.
não conseguiram reverter a situação. E no verso 8 diz assim: chamou, pois, Faraó a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as mãos de mim e do meu povo, e depois deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Você vê que os magos não conseguiram parar aquela invasão aquelas rãs, aqueles sapos e tudo aquilo. Eles conseguiram também fazer subir as rãs, o mal, mas interditar tudo aquilo, ele não tem poder. E quando o mal se levanta na vida de uma pessoa, você só consegue a libertação, você só consegue que essa pessoa seja transformada através do poder de Deus, através do nome de Jesus, através do Todo-Poderoso, do Senhor, porque o resto é tudo engano, é paliativo, e as pessoas, por não conhecerem a palavra, ou pela concupiscência, ou porque são mal instruídas, elas acabam vivendo o engano. Mas quando Moisés está ali na presença de Faraó, Faraó tem que dobrar os joelhos ali e dizer: não, pede ao teu Deus, roga por mim, ore por mim, para que tudo isso acabe. E no verso 10, disse Faraó, no verso 9, respondeu Moisés a Faraó: por favor, dize-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos, por teu povo, para tirar as rãs das tuas casas, de sorte que fiquem somente nos rios? Moisés pergunta a Faraó: tá bom, eu vou orar. Quando será isso? E no verso 10, o Faraó responde: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs, pois, se apartarão de ti e das tuas casas, dos teus servos e de todo o teu povo, e ficarão somente no rio. Em meio a toda angústia, em meio àquela invasão de rãs, ele clama, chama Moisés e Arão, pede que eles orem ao Senhor para que aquilo termine, aquela praga, aquela invasão de rãs. E quando Moisés pergunta quando, ele poderia dizer agora, mas ele diz amanhã. E esse é o grande problema da maioria das pessoas que estão passando dificuldade, ou que têm hábitos ou vícios, porque elas sempre deixam para amanhã. Elas dizem: amanhã é um novo dia, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, amanhã, e esse amanhã nunca vem. E quantas vezes por esse adiamento as coisas vão ficando piores, as coisas não são solucionadas? Quantas vezes as pessoas não acreditam na verdade da palavra, ou elas são levadas por situações que confundem a mente, porque elas acabam agindo como crianças. Muitas vezes ela fica protelando, ela acha que amanhã ela vai tomar a decisão certa, ou ela tomou a decisão certa, mas ela ainda não tem forças para executar, e as pessoas vão vivendo de uma maneira descontrolada, de uma maneira que acabam sendo prejudicados, agem como crianças. Eu tenho um cachorrinho de 8 meses aproximado, um filhote de pastor, e ele é um filhote que gosta de brincar, e ele, o tempo inteiro, ele quer que eu brinque com ele com uma bolinha. A vida dele é morder a bolinha, fazer cabinho de força. E hoje que estava chovendo, ele fica angustiado, porque ele quer que vai brincar, ele quer que vai fazer algo por ele, mas ele não entende.
ele age como um filhote, como uma criança. E quantos estão na igreja como crianças? Porque têm uma ideia obstinada, elas entendem, compreendem, mas não tomam posição. E muitos são ainda induzidos, porque a liderança da igreja age como criança. Você vê tantos moveres, tantas convocações, tantas coisas fora da palavra de Deus. E eles falam que são estratégias para chamar o povo. Será que a palavra de Deus, ela não é suficiente? Será que o Espírito Santo de Deus, que diz que ele convence do pecado, do juízo, ele edifica a nossa fé? Será que nós precisamos criar situações modernas e contemporâneas para chamar o povo? O apóstolo Paulo disse que ele não pregava com palavras de persuasão humana, para não entristecer, para não sufocar o Espírito Santo. Mas quando a pessoa age como menino, então ela toma decisões e as pessoas vão sendo acostumadas àquilo e elas acham que o culto avivado é aquele que teve muitas línguas estranhas, que teve danças, um barulho, muitas jogo de luz, até jogo de fumaça eles estão usando. Tudo são estratégias que o mundo usa, mas que nós temos que observar que quando elas passam de uma normalidade, elas sufocam a palavra, porque as pessoas ficam entretidas naquilo como se fosse um show, e na hora da palavra já estão cansadas, estão olhando para o relógio com o estômago vazio, querendo ir embora para suas casas ou para uma lanchonete para lanchar, e a palavra fica sufocada. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 20, o apóstolo Paulo fala: irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adultos quanto ao entendimento. É uma verdade que nós temos que pensar. Igrejas que são infantis, os membros não crescem. E ele continua dizendo, lá na carta aos Hebreus, do autor desconhecido, no capítulo 5, verso 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, o seu pensamento exercitado para discernir não somente o bem, mas também o mal. Interessante, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, o entendimento, o conhecimento e a sabedoria. Não para você julgar pessoas, mas para você julgar fatos, para você avaliar o que é pregado, as posições que são tomadas, para você discernir o que é bem e o que é mal. Não adianta você, como um cristão, concordar com tudo, você achar que tudo foi a permissão de Deus, porque o Senhor, Ele quer que nós falemos a verdade. O Evangelho, ele é a proclamação da verdade, das boas novas, dessa verdade que liberta, que transforma o coração pouco a pouco, que você cresce em patamares, em degraus, até a estatura do varão perfeito, disse o apóstolo Paulo. E quando você vai nessa caminhada de crescimento, de realização, de fé, você tem testemunho, você tem a palavra da verdade no teu coração, e isso faz com que você seja mais abençoado. Tem crentes e irmãos que ficam na igreja 10, 15 anos,
E eles estão na mesma posição que eles iniciaram a jornada de fé. Não cresceram nada. Não conseguem avaliar uma interpretação para criar uma palavra que eles possam pregar. Eles repetem apenas as coisas e ainda repetem distorcidos. E isso atrapalha o andamento da igreja. Você vê quantas pessoas desviadas existem por aí, porque não ouviram o verdadeiro evangelho, porque não dobraram os joelhos lá no culto do seu quarto para orarem, para falar com Deus e ouvirem do próprio Deus a resposta. Porque Deus fala ao nosso coração. Mas tudo isso depende do relacionamento, da interação que você tem com o Senhor. E é por isso que nossa campanha diária de oração, ela é importante, porque você vai orando, você vai falando nessa unidade da fé, você vai exercitando a sua mente, o seu coração para uma prática diária. E aí você vai crescendo. Aí você vai deixando Deus agir na tua vida, você vai confiando, e você sabe que quando você confia em Deus, o melhor sempre acontece. Não tem como dar errado, porque Deus é o Todo-Poderoso, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Os crentes muitas vezes dizem, essas coisas foi o inimigo, foi Satanás que se levantou. Se ele se levanta, a palavra de Deus diz que é para cair, porque ele já é derrotado. Cristo venceu por nós naquela cruz, e o príncipe desse mundo foi expulso para quem é filho de Deus. E a palavra diz que por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele fugirá, porque o guarda de Israel, o Senhor, aquele que não dormita, aquele que está alerta, aquele que é a nossa segurança, aquele que age e trabalha por nós, ele nos ajuda. Deus é o nosso Senhor, o nosso ajudador. Cristo, o nosso intercessor, o nosso advogado. Ele disse lá no Evangelho de João, eu e o Pai somos um. O Todo-Poderoso, Ele está no meio de nós para ouvir a nossa oração. Então vamos orar e não vamos deixar as coisas para amanhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos agora, porque acreditamos na Tua Palavra e sabemos, Pai, que muitas coisas têm que ser resolvidas de imediato, males têm que ser cortados ainda hoje, Senhor. Por isso, meu Pai, ainda que a nossa força seja pequena, mas que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, meu Pai, trabalhe por nós nesse momento, por cada um que está acompanhando essa palavra, essa oração, para que haja cura, libertação, transformação, para que a virtude do Teu Espírito trabalhe no nosso coração, e o nosso coração empedernido seja transformado num coração de carne cheio de amor, que nós sejamos instrumentos da Tua vontade para fazer o bem para o próximo, para poder anunciar a Tua palavra com sabedoria, com conhecimento, com alegria no coração. E por isso nós oramos, Senhor, para que o Senhor nesse momento visite cada pessoa, cada um que ora, Senhor, cada necessidade, cada oração, cada pedido, porque eu sei que o Senhor é capaz de realizar tudo aquilo que é bom. Ninguém que vai a Ti é lançado fora e nem decepcionado. Então, meu Pai, traz nesse momento a cura, a resposta que essa pessoa precisa. Age, Pai querido, nos nossos familiares, amigos, nos irmãos de fé, Senhor, porque nós somos a Tua família, somos o Teu povo escolhido, para que o Teu nome seja engrandecido, para que nós tenhamos testemunho de vitória, testemunhos, Pai querido, do Teu poder que age através de nós. Então, Senhor, responde nesse momento a nossa oração. Trabalha também, Senhor, em todas as nações
que tem passado esse sufoco, essa dificuldade com essa pandemia, para que todo esse mal, Senhor, que invadiu todas as nações do mundo, assim como foi a invasão das rãs, ela seja agora destruída. Que todo esse mal bate em retirada, esse vírus, que ele caia por terra e nós sejamos, Pai, abençoados pelo Senhor. Livra, meu Deus, a cada um de toda a contaminação, de todas as enfermidades e doenças. Livra da falência, de tudo aquilo que não é teu, Senhor, porque teu são o bem, o amor e a prosperidade. Então, por isso nós oramos e por isso nós agradecemos. No nome de Jesus, diga amém e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje, sempre e eternamente. Até amanhã nesse mesmo horário, 22 horas, compartilhe para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas, porque todas têm sido abençoadas. Eu sempre recebo informações, as pessoas comentam, nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, e tem muitas pessoas sendo abençoadas. Fiquem na bênção e na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.